Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso foco é Bananas, filme do Woody Allen, lá de 1971. Um clássico do humor ácido dele, né? Totalmente. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um capítulo de análise, filosofia e carcajadas, e também um artigo mais recente do Infobae, que saiu para os 50 anos do filme. Ótimas fontes. A ideia aqui é explorar como Allen usou a comédia, pitadas de filosofia e até romance para tirar um sarro, assim, da política, do idealismo e daquela busca meio doida por sentido na vida, né? E que sarro, hein? É uma sátira bem feroz das ditaduras que existiam na América Latina naquela época. Exato, e da relação complicada dos Estados Unidos com tudo isso. Bom, só para relembrar rápido a trama, Fielding Mellish, que é aquele nova-iorquiano neurótico típico do Allen. Interpretado por ele mesmo, claro. Isso, ele viaja para San Marcos, um país inventado, para tentar reconquistar a ex-Anansi, que é uma ativista política. Só que ele acaba, tipo, no meio de golpes de Estado e vira presidente quase por acidente. E São Marcos ali é claramente uma paródia de Cuba, né? Fica bem óbvio. Sem dúvida. E olha, Bananas foi um marco para o Allen. Ele deu um salto, saiu da comédia mais de Nova York, mais local, para um humor com uma pegada geopolítica mesmo. Ah, interessante isso. Muita gente diz que foi o primeiro filme em que ele teve, assim, controle artístico total, sabe? E é curioso que na época a recepção foi meio dividida, principalmente entre os intelectuais, que talvez não tenham comprado a piada toda. Entendi. Então vamos focar nos eixos que as fontes trazem, né? Primeiro, como o amor funciona ali como um motor meio inesperado. Depois, a força da sátira política e a busca por liberdade. E por fim, como o filme brinca com essa ideia de sentido da vida no meio do absurdo. Perfeito. Começando então pelo amor, é a paixão pela Nancy que joga o Mellish, um cara totalmente urbano, no olho do furacão lá em São Marcos, certo? Exatamente, é o estopim para tudo. E uma das fontes traz uma ideia legal, que o amor verdadeiro talvez seja aquele que reconhece a imperfeição. Porque no fim, a Nancy meio que aceita o Mellish, mas pela insistência atrapalhada dele. Do que por qualquer competência como revolucionário, né? Ele é um desastre nisso. Totalmente. E essa busca pela Nancy leva ele direto para a questão da liberdade, que no filme aparece em dois níveis, eu diria. Primeiro, o político. Sim. A Revolução em São Marcos é uma bagunça. É caótica, burocrática pra caramba, cheia de traição, gente mudando de lado. Allen debocha daquela imagem romântica da Revolução, sabe? Tem até manual de autoajuda para guerrilheiro, né? Uma coisa assim. Isso. E slogans tipo liberdade com Y. Estilo. É muito irônico. E as alusões são claras. O novo líder que enlouquece no poder lembra o Fidel Castro e o braço direito dele... O Che Guevara. Exato. Mas o interessante, como você disse antes, é que a sátira não poupa ninguém. Não mesmo, atira para todo lado. Critica o ditador deposto, estilo Batista, reclamando dos hotéis caros em Miami. Critica os revolucionários que rapidinho viram os novos tiranos. Critica o que uma fonte chama de progressismo acomodado, aquela militância de sofá. Sei. E claro, a política externa dos Estados Unidos. Aquela piada da CIA apoiando e derrubando o governo ao mesmo tempo é genial. É demais. E além da política, tem a liberdade pessoal do Mellish também, né? Ele muda. Tem, sim. Ele começa como um Zé Ninguém, levado pelas circunstâncias, pelo amor, mas no meio daquela confusão toda, ele parece encontrar uma certa autonomia. Ele sai da zona de conforto dele, né? Totalmente. Encarou o imprevisível. Tem até uma reflexão dele que uma fonte cita, algo como: pensei que a liberdade era derrubar um ditador. Agora sei que é aprender a rir de si mesmo. É uma virada importante para ele. E essa coisa de rir de si mesmo, talvez aí esteja a chave para o jeito como o filme lida com o sentido da vida, né? No meio de tanto absurdo, parece que não tem um propósito maior. Pois é. Mas o sentido vai surgindo no caminho, nas experiências mais bizarras, tipo nas conversas na selva. Exato. O filme parece sugerir que o sentido não está numa causa nobre, mas talvez na própria jornada confusa. Lembra quando perguntam para o Mellish sobre democracia? Lembro. Ele responde: democracia, eu só vim buscar minha namorada. Isso. Mostra o foco inicial dele, totalmente pessoal,
que depois evolui para essa autoconsciência mais irônica. E para amarrar tudo isso, o humor é a ferramenta principal, certo? Fica claro que a piada vem antes de qualquer discurso político mais sério. Com certeza, a prioridade ali é fazer rir. Tem cenas que ficaram marcadas. O Mellish com aquela barba falsa que parece saída dos irmãos Marx em Sopa de Ganso. Clássico. A fila organizada para assistir aos fuzilamentos, com senha e tudo. E as piscadelas para outros filmes, tipo a paródia da escadaria de O Encoraçado Potemkin. Ah, sim. Ou as referências a tempos modernos do Chaplin. E aquela curiosidade, o Sylvester Stallone bem novinho, fazendo uma ponta como um bandido no metrô. É verdade. E o artigo do Infobae levanta um ponto que faz a gente pensar. Como essa sátira continua tão atual, mais de 50 anos depois? Impressionante, né? As críticas ainda batem, o que faz a gente questionar. Foi genialidade do Allen ou é um sinal de que certas coisas na política, na sociedade, mudaram bem pouco? Fica a dúvida. É uma boa pergunta. Então, para a gente ir fechando, a ideia central de Bananas parece ser usar o riso, o absurdo, não só para divertir, mas para cutucar mesmo, para questionar sistemas políticos, idealizações e até para a gente se olhar um pouco. Mostra como tudo pode ser frágil, né? Uhum. E como a gente tende a criar heróis e causas meio perfeitas demais. E no fim, parece que o filme aposta no indivíduo comum. O Mellish, todo atrapalhado, mostra que a revolução às vezes pode ser só desafiar a própria rotina, sabe? Reconhecer os próprios erros. A liberdade vira quase um estado de espírito. Exato, uma conquista interna. É como diz aquela frase do capítulo de análise. Por acaso o riso não é o ato mais subversivo contra a rigidez do poder? Perfeita essa frase. E deixa uma questão no ar, né? Diante de tanto absurdo que a gente vê por aí, seja na política, seja na vida, que espaço o humor e a autocrítica podem abrir? Talvez não para achar um sentido único, fixo, mas quem sabe para encontrar uma forma mais leve, mais livre, de navegar pela própria vida. Fica aí a reflexão. Será que essa capacidade de rir, inclusive de si, não é uma forma inesperada e potente de resistência ou de libertação pessoal?